Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meus irmãos, hoje eu quero compartilhar com vocês um vídeo muito forte, um testemunho impactante do pastor João Carlos Marques. Meus irmãos, é um testemunho que eu tenho certeza que vai impactar a sua vida, a sua fé, meu irmão, será ainda mais edificada através desse testemunho. É um testemunho, meus irmãos, de arrebatamento. Ele vai contar uma forte experiência que ele teve, aonde ele foi arrebatado, meus irmãos. É um testemunho verídico, dá para ver, meus irmãos, que esse é um testemunho verdadeiro, um testemunho verídico. E eu peço, meu irmão, que você assista até o final. Não se esqueça também de deixar o seu joinha aqui abaixo. Clica no joinha, meus irmãos, você estará nos ajudando a alcançar mais vidas através desse vídeo. Então, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e se você não é inscrito, meu irmão, aqui nesse canal, eu te convido a se inscrever e fazer parte dessa família abençoada por Deus, amém? Então, preste atenção, meu irmão, olha só o que Deus mostrou a ele, a experiência que ele viveu, meus irmãos, é muito forte. É verdade o que você acabou de dizer sobre a minha morte. Foi em agosto de 1986. Era uma quarta-feira. Após uma série de conferências na cidade de Belém do Pará, eu me senti numa situação muito difícil, pois eu estava hospedado na casa de uma família muito querida, crentes, consagrados, quando, pela manhã, por volta das 6 horas da manhã, que é um horário que sempre eu levanto para orar, e eu gostaria de aconselhar você, levante uns minutos mais cedo para orar, para falar com Deus, para ter uma orientação espiritual. Eu faço isso há 40 anos. Só que naquela quarta-feira eu não me acordei. É o que você ouviu. Me acordaram. Quem? Uma dor no peito. Eu não tenho inimigo. Se tivesse, não queria isso para ninguém. Parece que o coração se partia e essa dor subia em direção ao pescoço. Além de dor, ela ardia terrivelmente. Eu não saí da cama, eu deslizei da cama, me ajoelhei, passei a mão no travesseiro e apertei contra o peito. Eu disse, mais ou menos assim, Senhor Jesus, deixa eu explicar por que eu disse isso. Porque 6 anos antes, isto é, em 1980, também mês de agosto, há muitas pessoas que costumam dizer que o mês de agosto é um mês de desgosto. Mas para mim não. Aliás, para nós que estamos em Cristo, se é que você está em Cristo, é o que você ouviu, mês de agosto é um mês igual aos outros. Mas o Senhor tem me reservado sempre bênçãos tremendas no mês de agosto. Este homem que está falando para vocês, eu tive é o que você ouviu, 2 derrames. E fiquei desenganado por 4 médicos. Isso em 1980, né? Em 80. Não é esse período de Não é esse período. É por isso que eu quero explicar por que da minha oração, Senhor. Não agora. Não agora, aqui não. Eu disse, Senhor, tem misericórdia de mim. E comecei a orar, e a dor apertando. Comecei a orar. Estende a tua mão e repreende essa enfermidade. Agora, o senhor e a senhora que estão me ouvindo, possivelmente devem ter pensado assim, e por que não pediu socorro naquela casa? É o seguinte, na semana anterior, eu tinha feito uma semana de conferência junto com um colega, um homem muito conhecido pelo Brasil afora, um israelita cristão, o pastor Alberto Toledo Aleva. Pregava uma noite, ele pregava outra noite,
E nós tínhamos combinado de aquela semana, em Belém do Pará, era a inauguração de um templo e consagração de um pastor para cuidar daquele trabalho, que íamos falar sobre o poder de Jesus Cristo, o poder do Espírito Santo, as manifestações gloriosas da igreja no passado, da igreja através dos séculos e da igreja do século XX. É isso que você ouviu mesmo. Há poder para a igreja. É que, infelizmente, as denominações estão de férias no sentido espiritual. Com urgência, nós temos que voltar para as manifestações do poder do Espírito Santo, como houve no primeiro, segundo e terceiro século. Era isso que eu tinha falado durante aquela semana. E quem me conhece, aqui de São Paulo, tantas pessoas me conhecem, eu sempre prego que Jesus Cristo salva, cura, batiza no Espírito Santo e voltará com poder e grande glória. Agora imagina os senhores. Durante 7 dias eu estou batendo nessa tecla. Jesus cura, Jesus cura. Na próxima semana eu sou o primeiro a correr e bater no hospital pedindo socorro. Note bem, graças te dou, ó Deus, pelos médicos. Graças te dou, Senhor Deus, pelos hospitais. Agora fique no meu lugar. Eu tinha falado que Jesus Cristo cura. Agora sou o primeiro a pedir socorro. E talvez você até vai rir. Quando eu estou orando, se Jesus não fica bem, não é para mim, é para ti. E eu disse que tu curas, agora eu vou no hospital pedir socorro. Então, se eu tenho que pedir socorro, peço para ti, Senhor, estende a tua mão, tira essa dor. E por incrível que pareça, a dor aliviou de uma maneira que eu fiquei até com coragem de fazer a barba, tomar o meu banho. Só é interessante que a mão esquerda estava meio adormecida. Eu fiz a barba só com a mão direita. Aí a dor voltou novamente. Aquela manhã foi uma coisa tremenda. Retornava a dor, eu ia para o joelho, orava, lia a Bíblia, a palavra de Deus. A dor aliviava, voltava novamente. Quando chegou por volta do meio-dia, bateram suavemente na porta. Como foi difícil eu sair da cama e ir abrir aquela porta. Só pela misericórdia de Deus mesmo. Quando abri a porta, aquele casal tão gentil, tão querido, que estavam me hospedando, aquela senhora tão agradável, ela disse assim, surpresa, surpresa. Eu disse, surpresa em que sentido? Eu e o meu marido convidamos os seus amigos, seus conhecidos, e estamos oferecendo um almoço em sua homenagem. Lá na sala está repleto de seus amigos. E me convidaram para ir até a sala participar daquele verdadeiro banquete. Ora, só eu sabia a minha situação, só eu sabia a dor no peito, só eu sabia que parecia que o coração de vez em quando dava aquela disparada. Mas se eu vou me queixar, imediatamente me levariam para o hospital. E eu não queria isso. E fomos até a sala. E aquela senhora bateu palmas e disse, meus irmãos, meus amigos, pastor João está aqui, ele vai pedir a bênção. É o que você ouviu. Eu estava precisando de uma bênção. E ela estava dizendo que eu ia pedir uma bênção. Então, eu procurei sentar-me, porque estava bem tonto. É o que você ouviu, estava bem tonto mesmo. E aqueles pastores com as suas esposas estavam conversando, aquela senhora bateu palma, todos vieram para a mesa. Eu creio que todos estavam com fome, sabe? Olharam assim para mim. E eu fiz uma oração. Agora imagine você o tipo de oração. Mais ou menos assim. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu peço uma bênção sobre esses alimentos. Amém. No Rio Grande do Sul, nós costumamos chamar que isso é oração de fome. Tá? Eu não estava com fome, não. É que a dor estava vindo de uma maneira tremenda. E eu, com receio de haver alguma coisa para desagradar a todos que ali estavam com uma finalidade agradável,
de participar daquele almoço. Eu fiz aquela oração rápida e todos começaram imediatamente a servir. E estava à minha direita uma senhora muito querida da minha família, a irmã Antarina Guimarães, que é mãe do meu atual pastor Gessé Guimarães, ali na cidade de Porto Alegre. Ela estava lá em Belém do Pará. E eu disse, se irmã Antarina, a senhora me permite, eu vou me retirar. E ela, está tudo bem? Tudo bem. Me retirei assim, talvez eu dei uns 3 ou 4 passos, quando colocaram a mão no meu ombro. E eu olhei, era o pastor Alberto Toledo Alevo, o israelita, que aquela tarde, logo após o meio-dia, ia viajar para São Luís, no Maranhão. Ele e a sua digníssima esposa, a irmã Helena. Um casal muito querido, muito consagrado. E ele disse assim, pastor João, é a primeira vez que eu vou viajar sozinho, porque o estágio dele foi 5 anos ao meu lado, aprendendo tudo a respeito do cristianismo, né? E era a primeira vez que ele ia viajar. Eu preciso de uma bênção. Você está ouvindo? Eu precisava dessa bênção, estava ele dizendo, eu preciso dessa bênção. Eu não ia me queixar, estendi a mão, apertei a mão dele e disse, pastor Alberto, que Deus ricamente te abençoe. E segui à frente. Ele estava desejoso, como um homem pentecostal, que o Senhor me tomasse pelo poder do Espírito e desse um recado. O Senhor vai fazer isso contigo, assim como você está acostumado na sua igreja. É o que eu disse, Jesus fala na sua igreja ou Jesus é histórico? Não, graças a Deus, ele fala, né? Ele está vivo, à direita de Deus Pai. E quando nós damos a oportunidade, ele fala. Era isso que ele queria ouvir. Mas eu estava me sentindo muito mal. Fui para o quarto, fechei a porta e me deitei. No momento que eu me deitei, piorou a dor. Ele parece que o coração vinha para a cabeça. E eu fiquei ali. Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia. E esse tem misericórdia levou mais ou menos umas 3 horas. Por volta das 4 horas, bateram na porta. Só Deus sabe como foi difícil eu levantar, segurando nas paredes, fui até a porta e abri. E aquele casal entrou. E não dá para enganar nenhuma senhora. Ela disse, você está em jejum e oração? Aquela senhora, a irmã Jane e seu esposo, me fizeram uma pergunta aí. Note bem, crente que é crente, ou melhor, cristão que é autêntico, não pode mentir. E aquela senhora disse, pastor João, o senhor está fazendo jejum e oração? Eu disse, por quê? Porque as empregadas que trabalham na cozinha disseram que hoje o senhor não tomou café, não comeu nada. E na mesa eu reparei que o senhor também não comeu nada. Foi quando aquela senhora entrou no quarto com o esposo. Disseram, nós vamos te levar para o hospital. Porque ela sabia muito bem que esse gaúcho é bom de garfo, né? E eu não comi nada, né? Ele deve estar em jejum e oração. Mas quando ela bateu na porta, e eu disse que foi com sacrifício que eu saí da cama para abrir, e eu disse que mulher é algo muito esperto, porque ela olhou assim e imediatamente ela notou que alguma coisa estava errada. E já entrou no quarto junto com o esposo, me fizeram sentar assim numa poltrona como essa, colocaram 2 travesseiros, eu reclinei a cabeça, eu tenho por hábito, sempre quando sento, cruzar as pernas e ficar bem à vontade, assim como você está. Mas nesse momento que está aquela senhora e aquele rapaz orando, a dona da casa veio por trás, colocou a mão na minha cabeça e numa devoção tremenda começou a orar. Jesus, tem misericórdia do teu servo. Aquele homem multimilionário esqueceu que era rico e ajoelhou-se e me segurou assim nas pernas e começou a orar. Você vai rir agora. Era oração aqui, oração nas pernas, oração aqui. Sabe que isso funciona, hein? Era uma paz tremenda, embora a dor incomodava, mas o meu corpo
foi inundado de uma paz. Aí esse jovem que me chamava, e me chama ainda de tio, disse: seu tio, o senhor, como é que está? Eu disse: com Jesus tudo bem. É nesse momento que eu senti como uma coisa, se fosse uma água muito gelada que vinha me subindo pelas pernas. Haja visto que eu quis descruzar as pernas e não consegui. Porque da cabeça que vai o comando, não é verdade? Você quer levantar o braço esquerdo, da cabeça, o braço direito, experimente. Né? Quem é que manda? A cabeça. Mas eu dei a ordem para movimentar as pernas e da cintura para baixo não havia comando nenhum. Eu confesso, assustado não fiquei, mas fiquei assim, ainda me disse para o rapaz: interessante, parece que até a cintura eu estou mergulhado numa água muito fria. E ainda ele me disse: está doendo? Eu disse: não, até que é gostoso por onde essa água aí vem subindo. E é naquele exato momento que eu estou sentindo uma dor tremenda aqui no peito. Está aquela senhora aqui, aquele jovem, a dona da casa, e o seu marido orando por mim. Aquelas senhoras estão cantando, elas não estão sabendo o que está acontecendo lá no quarto. Começo a cantar, que coisa linda, que coisa gostosa. Aqueles corinhos é o que você está ouvindo. Eu tinha a impressão que eram como raios de luz que me atravessavam o corpo como um bálsamo. Uma paz invadia a minha alma, invadia o meu coração. Embora a dor estava incomodando, mas era um alívio ouvir aquelas senhoras cantando. A senhora, a dona da casa, que estava por trás de mim, orando, ao ouvir as senhoras cantar, aí que ela lembrou-se que tinha gente na sala, que naquela quarta-feira a reunião era na casa dela, porque cada quarta-feira era na casa de uma. Essa parte, ela é que conta, né? Que ela saiu, porque eu estava por trás, a porta assim, eu nem vi, ela saiu e foi lá na sala. E disse: irmãs, pastor João Carlos não está se sentindo bem. Ela usou essa expressão. E teimosamente não quer ir para o hospital, nem que chamemos o médico da família. Eu já não sei o que eu vou fazer. Nós estamos orando. Diz ela que naquele instante as irmãs pararam de cantar e num impulso único quiseram ir até o quarto. É aí que aconteceu uma coisa importante. Estava junto com aquelas 30 senhoras, uma jovem que nada tinha que ver com aquela programação delas. Havia chegado lá uma jovem médica, é o que você ouviu, uma jovem médica, fazia apenas 2 anos, é o que você está vendo, ó, 2 anos, que tinha se convertido. Mas ela veio para os braços de Jesus com uma sede. E ela, imediatamente, quando ouviu dizer que eu não estava se sentindo bem, disse: minhas irmãs, o que vocês podem fazer bem É orar. é orar aqui. Se é que ele não está se sentindo bem, se vão todos lá para o quarto, ele precisa de oxigênio, etc, tá bom. Isso ela me contou depois. Então, quero contar o que a doutora Elda me contou depois. Diz que ela conseguiu fazer com que as irmãs fossem para o joelho. É o que você ouviu. De joelho é melhor. Toda vez que você quiser alguma coisa, dobra os joelhos e fala com Deus através de Jesus. Diz ela que veio até o quarto. Quando ela vinha vindo pelo corredor, ela vinha orando. Ela tinha sido batizada no Espírito Santo. Veio orando e começou a orar em línguas. É isso mesmo que você ouviu. Em línguas celestiais. Ela tinha recebido o dom da interpretação. Falou em línguas e quando interpretou, era o Senhor falando. O Senhor disse: minha serva, eu tomei o meu servo. Como médica, não tens mais nada a fazer. Essas foram as palavras dela. Quando ela chegou no quarto, essa cabeça que você está vendo aqui, cheia de saúde, estava pendida para o lado. Então deixa eu contar agora a minha parte. Quando a irmã foi lá dentro pedir socorro, eu senti aquele gelo que vinha vindo. Bem na minha frente estava aquela enorme janela. O sol entrava forte pela janela, estava aberta. E repentinamente, eu com os olhos bem abertos, tenho certeza, tudo ficou escuro.
Você ouviu bem? Não é esse escuro que você está pensando. É muito mais escuro. Não é exagero. Multiplique por 100 esse escuro que você está pensando. Tudo era escuro. Quis me mexer? Não consegui. Quis falar? Não conseguia. Note bem, não me mexia, não falava e não via. Mas em compensação, você está vendo? Os outros sentidos que faltaram, parece que aguçou. Eu ouvia claramente quando a médica entrou, quando depois o médico entrou, e os dois fizeram de tudo. Você é médico? Imagina o que eles devem ter feito. Mas o coração estava parado mesmo, a cabeça pendida para o lado esquerdo. É nesse exato momento que eu senti que algo saía de dentro de mim. Digamos assim, como uma espada, tira a espada, fica uma bainha. Saiu para cima, só que o que nós temos dentro de nós é um corpo que não está mais sujeito à lei da gravidade. No quarto estavam os 2 médicos, estavam aquelas 4 pessoas. Você via tudo. É interessante, colega, que não tem mais parede. Via através das paredes. Tudo. Eu via o grupo das 30 senhoras orando. É difícil poder explicar. Não há um vocábulo que possa expressar com exatidão. Somente quando você passar, e espero que quando você passar, esteja do lado certo. Mais adiante você vai entender o que é o lado certo e o lado errado. Deu para entender? Depois você vai entender. Preste bem atenção. Quando o corpo ficou sem vida, a parte espiritual saiu, flutuei assim no quarto. Note bem, consciência nítida. Ouviu bem? O corpo espiritual tem consciência nítida. O que é que eu quero dizer? Eu sabia que tinha sido um pregador da palavra. Segundo, nada me acusava, não fiquei com medo, senti assim uma expansão de glória. Não sei o que você vai pensar. Eu via as pessoas, porém eles não podiam me ver na dimensão espiritual. Era tão nítido que a minha impressão é que eu podia dizer: deixa esse corpo aí, eu estou livre, não tenho mais dor, como eu estou flutuando. Aleluia! Que experiência maravilhosa! Que paz! Sabe o que é paz? Não sabe, não. Só quando você passar, aliás, se passar tendo a cobertura do sangue de Jesus. Nesse exato momento, quando eu estava olhando ali as pessoas, eu fui sugado para dentro de uma área muito escura. É escuro mesmo. Hoje eu sei que é um túnel. Na época eu não sabia. Eu entrei nessa área escura numa velocidade tremenda. Eu disse e quero repetir. Durante todo o tempo, consciência espiritual nítida. Eu sabia, chamava João Carlos, que era pregador do Evangelho, nada me acusava, eu me lembrava da minha família, dos meus amigos, era como se continuasse a vida. Aliás, estava continuando mesmo. Eu disse: Jesus, eu sempre preguei que crente quando morre entra no mundo de luz, e o que eu estou fazendo aqui nessas trevas? Quando eu disse isso, a velocidade parece que triplicou. Por 3 vezes eu disse: Jesus. Na terceira vez, a aceleração era muito grande. É aí que eu vejo, ao longe, note bem, eu vejo ao longe. Você tem o dedo indicador? Tem o polegar? Então, junte os dois. Você vai ter com exatidão
o tamanho da rodinha que a distância eu via. Era como se fosse um gigantesco pano de veludo negro e que um pintor tivesse molhado um pincel numa tinta branca opaca, isto é, que não tinha brilho, e tivesse feito aquela pequena rodinha. Eu agora tinha um ponto de referência. Eu estava viajando em direção àquele ponto branco, aquela rodinha branca, que quanto mais perto ela ia ficando maior, maior, até que ficou um enorme círculo branco. Note bem, não refletia luz. Era um ponto branco daquela escuridão. A impressão que eu tinha, quando chegasse perto, eu ia me chocar. Mas no terreno de cá seria assim. Terreno humano, carnal. Terreno. Do lado de lá, não. É outra dimensão. Quando cheguei perto, parou brusco. Dá para entender? Bruscamente suave. Eu não tenho como dizer. Parou assim uma coisa. E pela primeira vez, eu ouvi vozes. É o que você está ouvindo. Era como uma multidão. Você pense assim... Ó, não é exagero, hein? 30 milhões de pessoas. Não estou dizendo que era 30 milhões. Você tem uma ideia? Cantando. Afinadíssimo. Um coral em voz. É isso que eu estou ouvindo. Coisa linda. Muito instrumento. Olha, o que Apocalipse fala não é 1%. Eu não estou dizendo heresia, não. Se você ficar aborrecido, achar que é heresia, Jesus dá a graça de um dia ele ver isto. Só que ele vai ver subindo, não descendo, viu? Glória a Deus. Sabe, eu ouvi aquelas vozes de honra, glória, louvor ao que venceu, ao Cordeiro de Deus. Você sabe quem é o Cordeiro de Deus? Jesus Cristo de Nazaré. Eu estou ouvindo isso e eu pude notar uma coisa. Aqui está aquela enorme roda branca, aquele círculo branco. Abaixo do círculo branco, como se fosse um 8, hein? Há outro círculo, idêntico de cima no tamanho. Porém, este branco, o de baixo, tão negro, tão escuro, que ele é mais escuro do que o próprio túnel. Você já viu que a cor preta, cor negra, há uma sequência de tonalidades? Então, é um escuro 100 vezes mais escuro do que o próprio túnel, que já é escuro. É isso que eu quero chamar a atenção. Fica firme na fé em Jesus Cristo de Nazaré, para que não venhas ter que descer por esse círculo negro para o abismo. Eu fui, novamente sugado para trás daquele círculo branco. Do outro lado, era como se fosse um túnel de cristal. Eu não estou dizendo que era de cristal. Era como se fosse. E uma claridade tão intensa, eu não estou exagerando em nada, estou sendo até bem modesto. A claridade tão intensa, mas tão intensa que o sol, naquele momento que o sol está com todos a sua força e seu brilho, seria trevas perto da claridade daquele túnel. Aleluia. E eu fui sugado. Algo me sugava e algo me empurrava. Agora eu vou te explicar. Sabe quem é que me sugava? O amor de Deus. E sabe o que me empurrava? Os anjos. Amém. Aleluia. Cheguei no topo. E no topo, você está preparado para ouvir o que eu vou dizer? Estava um jovem. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele apareceu assim para mim, hein? Se aparecer para você de outra maneira, eu tenho que dizer como é que ele apareceu para mim. Cabelos abaixo dos ombros, barba não longa, uma barba muito bem cuidada, cabelo também muito bem cuidado, olhos azuis, os cabelos castanhos, de vestido longo, transpassado aqui,
Na eternidade, você está preparado? Vai usar vestido. Alguém me disse que era uma túnica. Me explique. Túnica e vestido não é a mesma coisa? Eu tenho que dizer o que eu vi. Um vestido longo e um cinto de ouro. E ele fez assim, sorrindo, ele é tão alegre. Quando ele fez assim, eu vi as carteiras de identidade de Jesus. Os sinais dos cravos. Alguém disse que não crê nisso, porque se tem médicos aqui na Terra que podem fazer operações, né? Mas a Bíblia diz que vão ver os sinais, vão ver onde transpassou a lança. Então Jesus não fez nenhuma operação plástica, não. Ele tem os sinais que ele sofreu pelo meu pecado, pelo teu pecado. Então ele me segurou pelas mãos e disse assim: combatestes o bom combate, acabastes a tua carreira na terra. Agora vem aqui no paraíso do cristão aguardar o arrebatamento. Aleluia. Da minha igreja que está por dias Deus. Não é dias dentro desta máquina chamada relógio. É dias Deus. Ele muito alegre, é um luxo. Jesus tem um luxo naquele vestido, totalmente bordado a ouro e pedras preciosas. É o que você ouviu. Totalmente acarpetado. Eu não sei tocar instrumento nenhum. E até cantar, não sei cantar. Mas eu gosto de ouvir e ver os outros cantando. Imediatamente, quando fui recebido pelo Senhor Jesus, me chamou a atenção aquele coral. Eu queria ver quem é que estava cantando. Eu só estava ouvindo. Eu volto a dizer, você no corpo espiritual terá consciência nítida. Nos aproximamos do outro lado desta sala, que é muito grande. E há um pórtico circular de ouro maciço. É o que vocês estão ouvindo. Ouro maciço. Uma luminosidade tremenda vem deste outro salão. E quando eu cheguei junto com Jesus, nesse pórtico, eu olhei, me chamou a atenção de onde vinha aquelas vozes e aquela quantidade enorme de instrumentos. Você fecha assim os olhos e pense em todo tipo de instrumento que você já teve o privilégio de ver aqui, sem exagero, multiplique por 1000. Sabe que há instrumentos que eu gostaria de conseguir trazer para nós assim, pelo menos a ideia. É uma alegria, é um gozo, mas o que mais chama atenção é aquela quantidade de harpas. Harpas, lógico, eu não medi, tá? Mas a impressão que se tem de mais de 2,5 metros de altura. Para cada harpa, há 2 seres celestiais, 2 anjos tocando. Alguém de brincadeira, porque sempre tem pessoas que gostam de brincar com coisas santas. Não brinque com coisas santas, viu? Eu sempre digo, com Deus não se brinca, com Jesus não se brinca, e com o Espírito Santo nem de leve pense em brincar. Vai pesar na balança. Se você tem contado anedotas, colocando o nome de Deus, o nome de Jesus e o nome do Espírito Santo, por amor de Deus, não faça mais isso. E se fez, trate de dobrar os joelhos. Jesus, perdoa a minha ignorância. Pois bem, quando entrei naquele outro salão, você já olhou assim num espelho, um jogo de espelho? Que você olha assim, que ele vai. Aquele salão vai sempre. É uma extensão que não dá para a gente observar onde vai terminar. Eu sei aqui onde começou, no pórtico, quando a gente passa. No que eu passei para o outro lado, era como se tivesse pegado uma esponja e limpado o que estava registrado na minha mente espiritual. Era outra coisa, era outro mundo. Daí está a beleza do paraíso. Você não lembra mais nada do que está do lado de cá. Os anjos
desse lado estão tangendo as cordas viradas nesse sentido. O do lado de cá, tangendo. Deu para entender? É uma alegria tremenda. Então, há como, digamos assim, degraus. E há um grupo de seres celestiais com o mesmo tipo de vestimenta de Jesus. Viu? Aquela roupa, aquele vestido branco, bordado a ouro, pedras preciosas, cinto de ouro. Só que os anjos, os cabelos são como cor de ouro, como se fossem fios de cor de ouro. Eles não têm barba. E são todos jovens, assim como 30 anos. Assim como Jesus. Eles são alegres, eles cantam e cantam. Sabe o que é que eles cantam? Honra, glória, louvor ao nome do que venceu, o nome que é sobre todo nome. E sabe qual é esse nome? Jesus. Aleluia. Jesus. Amém. E eles incentivam o Cordeiro de Deus. É lindo, lindo. Eu fiquei extasiado. E Jesus me bateu assim no ombro e disse, olha para o lado de cá. E quando eu li assim, eu pude ver que o chão também é acarpetado. E a gente pisa assim, aquele é alto, é fofinho de pisar. Também bordado a ouro, pedras preciosas. Não esqueça, é um luxo tremendo. Só não tem luxo no Hades, mas no paraíso tem. Uma multidão que não dava para contar. Também de vestes brancas. Não vi nenhum velhinho, nenhuma cadeira de roda, nada, ninguém de boleta. Não vi crianças correndo para lá e para cá. Alguém disse que lá vai haver criança, vai haver creche. Esse não é o paraíso do meu Jesus. Sabe, o espírito tem uma idade única. E a idade é a idade padrão. O apóstolo Paulo diz, até que cheguemos a quê? Varão? Perfeito. Perfeito. Mas eu olhei assim para aquela multidão e eu disse, quem são, Senhor? Ele disse, no meio deles é que tu deverias ficar. Todos os redimidos através dos séculos estão aí. Mas eles estão conversando, Senhor? E ele disse, lógico, todos se conhecem. Que o vocábulo alegria não expressa realmente o que te aguarda do lado de lá. Nos aguarda do lado de lá. Aquela conversa amigável. Ele disse, aqui todos os redimidos se conhecem. E quando chega um novo, os outros apresentam. Mas como, Senhor, que funciona isso? Na dimensão espiritual, o redimido conhece o redimido. De lá para cá, olhando para aquele pórtico que eu chamo portal da eternidade. Ele não me disse que é o portal da eternidade, eu que chamo. Porque depois daquele pórtico, nós não nos lembramos de nada da terra, né? Preste bem atenção no que aconteceu. Ele olhou assim e disse, vais ter que voltar agora. Embora eu não me lembrava nada, digamos, de negativo, mas aquela história de dizer, vais voltar, você gostaria de voltar de um lugar onde só há gozo, alegria, satisfação? Eu creio que você não gostaria de sair dali, não é verdade? Pois bem, foi o que eu senti. E o Senhor disse, vais voltar, tem um plano na tua vida, por um período, ele não me disse quanto tempo, que vais dar o teu testemunho. Note bem, ele não disse vais dar o teu testemunho. Há muita gente por aí dando testemunho. Ele disse, vai dar o teu testemunho. E me levou de volta para aquela antessala. E na antessala, chegamos junto daquele túnel, que eu disse a primeira oportunidade, que era como se fosse de cristal. E olhando de lá para cá, note bem, quero deixar bem claro, ninguém neste exato momento que está do lado de lá está debruçado olhando para cá. Isso é perder tempo olhar para este vale de sombra e de dor que é a terra. Mas ele me mostrou, eu vou te mostrar que tu vais voltar. E muitos vão querer saber. Então,
verifica bem o que eu vou te mostrar. Sabe o que ele mostrou? Olhando de lá, porque Jesus está te vendo agora. Não somente te vendo, como ele sabe o que estás pensando e o que estás arrazoando. E não somente vendo, está sendo registrado. Depois eu vou contar como é que eu sei disso. Ele me mostrou. Então, ele disse, vem cá que eu vou te mostrar. Mostrou esse corpo. Esse corpo aqui já foi cadáver. Por 30 minutos, mas foi. Estava com a cabeça pendida para o lado, sem vida. Aquelas 30 senhoras teimosamente continuavam insistindo. E não sei o que você vai achar, também pouco me interessa. Aquelas 30 senhoras de 4 denominações estavam orando constantemente em línguas estranhas. Que horror, o diabo não gosta disso. Você sabia? O diabo tem horror que as pessoas sejam batizadas no Espírito Santo. O diabo não gosta que você fale no poder do Espírito Santo. Ele tem razão. Ele quer que a igreja seja ignorante. Quer ser ignorante? Continua, lógico. Mas a Bíblia diz que derramarei do meu sobre toda a carne. E aquelas senhoras de 4 denominações, 30 senhoras cheias do Espírito, oravam em línguas. Não se escandalize, foi assim, eu tenho que contar como foi. Sem uma saber da outra o que estava orando, e nenhuma tinha dom de interpretação daquele grupo. Das 30, a não ser aquela médica que agora estava lá no quarto, onde o meu corpo estava inerte, junto com outro médico, e um grupo de pessoas começaram a chegar, porque o telefone começou a funcionar, né? O pastor João morreu e tal, começaram a chegar pessoas. E todos num clamor tremendo. Você pense se você estivesse do lado de lá, e Jesus te desse uma oportunidade, como deu para mim, olha lá, me deu um gozo profundo de ver o amor e o carinho que naquele momento eles estavam externando. Tá? Você viu? Olha o que eles estão dizendo. Interessante que muitas vezes, embora eu me considerava um pastor renovado, mas às vezes quando passava assim na frente de uma igreja, um pouquinho barulhenta, né? Muito aleluia, muito falar em línguas, eu ficava preocupado. Bobagem minha, não tem nada que me preocupar, cada um cuida de si, né? Mas eu ficava preocupado, sabe o quê? Jesus, tem misericórdia, esse barulho, como é que deve chegar aí? Olha, meu irmão e minha irmã e meu amigo, chega numa sonoridade tremenda. Que coisa. É uma coisa que, com a nossa mente terrena, nem de leve nós podemos pensar o que realmente, nesse exato momento, está acontecendo lá de lá. Enquanto eu estou falando e você está pensando positivamente ou negativamente. Você tem direito de agir como quiser. Agora não esqueça, mais cedo ou mais tarde você vai passar por onde eu passei. Meu amigo, o Senhor disse, olha lá. Eu olhei. O clamor como sobe aqui. E eu podia ouvir distintamente, Senhor, nós cremos na Tua Palavra. E na Tua Palavra, a Bíblia, escrito está, quando 2 ou 3 estão reunidos em Teu nome, ali Tu estás. Nós cremos que tu estás aqui e cremos que a Bíblia é a Tua Palavra, mas agora estás nos ouvindo? Manda o pastor João Carlos, cheio de vida e saúde, de volta. Que coisa. Agora você vai rir, eu disse, mas senhor, me deixa aqui, por quê? Daquele pórtico da eternidade, de glória, do lado de cá a gente lembra-se, a terra e tal. Naquele momento comecei a me lembrar uma série de coisas e eu disse, me deixa ficar aqui. Ele disse, não, hoje, não sei porquê, não perguntei, hoje estou mandando 17. Dos 17, agora, em dezembro, eu estava pregando em Brasília, conheci uma senhora que morreu na cidade de Recife. Meu coração esteve apenas 30 minutos de férias, parado. Mas aquela senhora, você que está achando que 30 minutos é demais, pense bem, ela esteve exatamente 6 horas
É muita coisa, né? No necrotério, quando repentinamente Jesus está na hora de voltar. Agora, imagina só, há quantos dias eu estou falando? Quantos programas? Apenas 30 minutos. Pense bem, esta senhora em Brasília, crente em Jesus, ficou 6 horas. Não dá nem para imaginar, né? Foram momentos gloriosos. Eu fiquei uma tarde inteira, eu e a minha esposa e um grupo de pastores, ouvindo o que aquela senhora estava contando. Se ela tivesse escutado o meu testemunho, eu ia dizer, ela copiou, pelo menos a entrada no túnel, tudo aquilo é mais idêntico. E uma coisa, hein? Uma senhora que não sabe ler, não sabe escrever, bem simplesinha. E ele me mostrou uma coisa impressionante. Ele me mostrou a bandeira da União Soviética descendo do mastro, lá no Kremlin, isso, em 86, e subindo uma bandeira tricolor. Em 86 eu disse, o senhor me mostrou que a Rússia vai dar provisoriamente liberdade aos estados aglomerados e a bandeira terá 3 cores, vermelha, azul e branca. Fui muito criticado, viu? Agora precisa ver a cara dos que me criticaram quando trocaram a bandeira, né? Mas é provisório, viu? A Rússia vai vir um regime pior do que o anterior. Mas não vamos discutir isso. Outra coisa que o senhor me mostrou é que vai haver uma tríplice aliança de 3 grandes religiões, que eu não vou dar o nome para evitar problemas. São 3 poderosas religiões. Ele me disse, capital A, capital B, capital C. Quando essas 3 denominações religiosas fizeram a tríplice aliança, no outro dia, palavra dele, né? Eu tiro a minha noiva. Aleluia. Glória a Deus. Sendo uma coisa, tem que ter cuidado para não dar o nome das cidades. 2 cidades já estão de namoro, acertando. Só falta outra. Quando houver uma certa paz que estão tentando fazer, ela vai sair. É aquela paz que o apóstolo Paulo fala, quando disserem que há paz e segurança. Você sabe muito bem a Bíblia, né? Então, o Senhor tira a sua igreja. Outra coisa que o Senhor me disse foi o seguinte, quando era uma coisa que nós, os pastores, fazemos aos olhos de Jesus errado, ele dizia assim, os teus colegas, é o que você ouviu. Agora, quando era uma coisa boa que nós fazemos, ele dizia assim, os nossos colegas. Talvez você não vai crer, pouco está me interessando se você está crendo ou não. Estou contando o que eu vi e ouvi. Ele disse assim, os teus colegas ensinam uma coisa que eu nunca mandei ensinar. O quê? Eles dizem, lógico, de fato, é alguns, não são todos, que eu só voltarei quando todo o planeta Terra for crente. Eu nunca disse isso. Quando o Evangelho for anunciado. E ele disse, hoje, na televisão, no rádio, a facilidade que há da pregação. E ainda ele disse assim, a igreja no primeiro século não tinha nada disso que vocês têm. A comodidade. Há denominações que se dão o luxo de ter aviões para os seus missionários. Quando é que, coitado do Pedro, do Paulo e do João, nenhuma bicicleta eles conheceram, na imaginação. Bom, ele disse assim, não tem. Por isso, quando me convidaram para ir numa certa capital de um certo país, para orarem, para a queda, numa chamada janela, eu gosto muito de orar. E gosto muito, mas muito mesmo, da capital daquele país, porque lá está a joia do cristianismo, um homem de Deus, que Deus o conserve, não estou dando o nome, hein? Que Deus o conserve assim. E ele convocou uma oração mundial. Muita gente bonita foi e fizeram bem ir. E me perguntaram, eu disse, não vou por quê?
Jesus disse que não tem um país, ele disse, eu já tenho os meus nos 4 cantos da terra. Amém. Oh, glória! Aleluia! Eu disse isso em 86, foi muito criticado. Outra coisa, você é mulher que está me ouvindo? Presta atenção. Jesus disse assim, a minha igreja tem crescido e prosperado porque 70% da minha igreja é composta de mulheres que oram e jejuam. Você que é pastor, preste atenção de agora em diante, quando você convoca uma reunião de oração, você vai ver, só aparece 30% de homens. O próprio, aquele homem de Deus lá na Coreia, ele fez o trabalho dele, não foi com homens não, foi com mulheres. É verdade. Não estou dando o nome de ninguém. Pois bem, interessante que ele disse assim, você vai voltar, eu vou voltar. Eu me aproximei daquele túnel. Ele disse, sozinho não, um anjo vai te levar. Aí o Senhor falou, e do meio daqueles anjos, por trás daqueles que estavam cantando, veio aquele tremendo personagem. Ninguém está medindo o tamanho, mas ele devia ter mais de 2 metros de altura, bem proporcional, ombros largos, cinto de ouro, espada do lado esquerdo, ele veio marchando, seus cabelos dourados abaixo dos ombros, veio marchando. Quando chegou a uma certa distância de Jesus, ele fez 3 vezes assim, veio novamente, até quando chegou bem perto, ele sacou da espada e fez o que qualquer oficial, você é oficial das Forças Armadas, ou da polícia, você já fez isso na frente do seu oficial superior, traz a espada aqui, leva lá. Ele fez assim 3 vezes e depois ficou nesse sentido. E Jesus falava com ele, eu estava a uma certa distância, não dava para entender o que Jesus estava falando com ele. Era interessante ver que o anjo só fazia assim. Quando o anjo fazia assim, aqueles cabelos dourados, parece que eram de ouro assim, que escorriam pelos ombros, né? E o Senhor deu um recado para ele, depois sempre em posição de sentido e a espada lá. Né? Aí ele trouxe a espada aqui 3 vezes, colocou a espada na bainha e ele não virou de costas. Ele saiu olhando para Jesus, marchando nesse sentido. Até uma certa distância, ele fez 3 vezes assim, Marchando de costa. de costa, ele não virou as costas para Jesus. Assim como fazem os soldados quando vão colocar flores num túmulo, principalmente do famoso soldado desconhecido, né? Uhum. É que eles fazem assim, depois saem marchando. Para trás. E interessante, nesse momento, o anjo aproximou-se de mim. Não sei como é que você vai entender, mas para ser mais claro, os seres celestiais, anjos, arcanjos, querubins, serafins, eles não entendem, é o que você ouviu, o amor de Deus por nós. Aquilo tudo que Jesus disse para ele, que eu não, no momento eu não soube, fiquei sabendo depois, eu podia entender. Por que esse amor por ele? E as instruções que Jesus havia dado. Antes de sairmos, o Senhor ainda me disse uma série de coisas. Todos os países por onde eu tenho andado, por antecipação, ele me disse. E outra coisa, não te preocupes com o que vais comer ou vestir no dia de amanhã, porque eu colocarei, eu, o Senhor, ai de ti se pedires alguma coisa, só pede a mim, eu colocarei no coração da pessoa certa aquilo que tu vais posteriormente precisar. É o que tem acontecido. Estás preocupado porque vais voltar? Não, Senhor, eu queria ficar aqui. E ele disse, você tem um determinado número de vezes para dar o seu testemunho. Quando completar esse número de vezes, eu te tomarei. Eu não sei quantas vezes. Por isso, quando alguém diz assim, pastor, só pode dar o testemunho de quantas vezes? Não é que eu sou bonzinho, não, eu sou esperto. Eu quero contar quantas vezes, né? Para completar a obra. Vai acreditando lá, né?
Quem dera que ele contasse, quando esse programa for lançado no ar, todos os campos, cada televisor fosse uma vez, já pensou? Oh, aleluia, né? Bom, então, meu irmão, meu amigo, amanhã eu vou contar com exatidão algo que eu não gostaria de contar. Sabe por quê? Durante 7 meses depois do lado de cá, de madrugada eu levantava chorando, é o que você ouviu, chorando, de pensar a coisa terrível que eu vi nas orlas do terrível abismo, onde multidões mais numerosas, se você quer acreditar, acredite, se não, o problema é seu. Multidões numerosas na orla do profundo abismo, rangendo os dentes, grunhindo, gemendo, gritando. Eu espero que você... Não estou lhe assustando, não. Só estou dizendo, Jesus Cristo é a solução. Olha lá, a Bíblia não contém, a Bíblia é a palavra de Deus vivo. Amém? Amém. Não confunda as coisas. Meus amigos, ontem, entre a série de coisas que eu falei que o anjo recebera a ordem de me trazer. Você vai rir agora? O anjo chegou perto de mim assim, com aquela fisionomia, primeiro, uma fisionomia preocupada. No momento eu não podia entender, hoje eu posso entender. Os seres celestiais positivos, eu vou chamar assim, isso é, aqueles que trabalham com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles não são maus, nem podem ser, estão sempre ao lado do Santo, Santo, Santo. Eles não gostam de passar por aquele local onde o ser celestial tinha recebido ordem de Jesus. E eles são obedientes, eles não sabem dizer não. Por quê? Porque no local onde eu passei estão muitos ex-anjos caídos, ex-colegas deles, na época quando o diabo não era diabo. É o que você ouviu. O diabo era um anjo de luz, correto, trabalhava direitinho. Aí depois fez coisas indignas, como muita gente que hoje está pregando o evangelho e amanhã faz coisa que não devia de fazer, hein? Não faça isso, por favor. Fique firmado na rocha. E o ser celestial chegou perto de mim e me segurou nas mãos. É o que você ouviu. Eu tinha um corpo distinto e consciência nítida. Aí é para rir mesmo. Ele colocou as minhas mãos no cinto dele, que ele grudou. Desde que eu quisesse tirar, não saía. Mesmo sabendo que as minhas mãos estavam presas no cinto, grudadas, como um imã, e olha lá a dedicação, hein? A responsabilidade. Ele examinou para ver se tudo estava bem. Sem dizer nada, viemos para a antessala, chegamos junto daquele túnel de cristal. Ele examinou novamente as mãos, não dizia nada. No rosto assim, estava estampada aquela preocupação, aquela responsabilidade. Começamos a descer o túnel. Quando chegamos do outro lado, no tal ponto branco que eu disse no primeiro programa, novamente ele examinou as mãos, sacou da espada e segurou firme no punho e atravessou aquele círculo branco. Quando aquela espada atravessou o círculo branco, era como se fosse, é uma comparação que eu estou dando, uma gigantesca tocha de raio laser. E o ruído, digamos, você já teve o privilégio de ver uma esquadrilha de aviões a jato de combate, quando quebram a barreira do som, aquele estampido, mais ou menos aquilo assim, aquele ruído. E começamos a retornar. Meus amigos, o que eu não vi daqui para lá, que ele não permitiu que eu visse, agora de lá para cá,
eu estava vendo. As orlas, eu não vi o fundo do abismo. Lá no fundo é que é o inferno. Eu não vi o inferno. Eu vi as orlas do profundo abismo. Multidões e multidões, são mais numerosos do que os que estão no paraíso. Aqui é o Hades. Você já leu na Bíblia? O rico e o Lázaro, muitos dizem a parábola. Não é parábola, não. Aqui não é parábola, não. Jesus está falando um fato. Só que no momento, Jesus está falando para judeus, para os israelitas entenderem, ele chama o paraíso do cristão de seio de Abraão. Então diz assim, Lázaro foi levado pelos anjos, não porque era pobre, é porque era digno e honrado. E o rico não foi para o Hades porque era rico, não. É porque era mesquinho. É isto. Você é rico, tá? Glória a Deus por ser rico. Mas, lembre-se dos outros. Não brinque, por amor de Deus, não brinque com coisas certas. Não faça incomodar, eu estou sendo sincero. Eu te amo porque Jesus também te ama. Mas foi assim tão difícil ver aquilo, viu? Aquela multidão, aos gritos, gemidos. E, enquanto do lado de lá, no paraíso, as pessoas estão com aquelas vestes resplandecentes, bordadas a ouro, sandálias de ouro. No Hades, onde estão aqueles que brincaram com as coisas santas, eu não estou brincando com você, nem quero te assustar, não sou aqui nenhum pastor chamado para assustar ninguém. Você tem uma mente, um coração, escolha o que quiser, né? Eu vi aquela multidão assim, e eles gritavam. Estamos irremediavelmente perdidos, porque negamos e blasfemamos contra o sangue do inocente, que é Jesus. E eles olhavam lá do fundo, lá para cima, a roupa deles em frangalhos, em pedaços, alguns faltando cabelo. A fisionomia, assim, parece que... Você já viu, assim, em algum filme, uma pessoa que, digamos, num acidente, caiaço sulfúrico? Faltando pedaços? Sim. É mais ou menos aquilo, assim, uma ideia, uma pálida ideia. Hein? Eles olhando para o alto, eu estava atravessando por cima, eles estavam nos vendo. Eu olhei para trás para ver o que eles estavam olhando e por que gritavam, pedindo clemência. Olhando para trás e para o alto, é que eu pude entender aquilo que Jesus diz, que o rico, mesquinho, não porque fosse rico, porque era mesquinho, abriu os olhos quando estava no inferno, no Hades, leva o seu olhar para o alto e dá de cara com Abraão e Lázaro no seu seio. E a Bíblia diz que Jesus disse, eu creio, que o rico disse, Senhor, Senhor Abraão, né? Manda, pai Abraão, manda que Lázaro molhe o seu dedo na água e me coloque na minha língua. Aquela água não é H2O, não. É água da vida. Eu não vi fogo, não. Quem dera que fosse fogo, quem dera que a parte espiritual fosse queimada, pronto, acabou. Mas vai arder. É o fogo da consciência. Eu disse que crente e incrédulo, cristão e não cristão, pessoas que louvam a Deus e pessoas que zombam de Deus. Você tem feito isso? Então dobre o seu joelho agora e diga se esse homem está falando a verdade. Ó Deus Todo-Poderoso, me perdoa o festival de besteira que eu tenho feito falando mal da divindade. Não faça isso, não brinque com essas coisas. Está dado o recado? Não vai ficar incomodado que eu falei assim, é para o bem da sua alma, ok?
eles olhavam e diziam: misericórdia, tira-nos daqui. Eles têm consciência nítida. E o pior, sabe o que é? Eles olham, eles veem do outro lado. Porque quem está no paraíso está numa parte clara. Não enxerga quem está no escuro. Quem está no escuro enxerga quem está no claro. Não é verdade? É verdade. Você está num banquete, enorme janela. Quem está lá na rua de noite enxerga você. Agora você não enxerga quem está na rua. Assim funciona o lado de lá. Sabe o que eles veem? Os amigos que muitas vezes convidaram para ter um vocabulário melhor, não dizer blasfêmia, não brincar com as coisas santas. E eles criticavam. Eles agora estão vendo aqueles... Mas onde se viu? Olha aí. Então. Quantas vezes você fez isso? Cuidado, hein? Cuidado. Não quero te assustar. Quero te alertar. Os gaúchos dizem: quem avisa, amigo é. Eu sou seu amigo, mas Jesus é o melhor amigo. Ele está dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Agora mesmo, aí na sua casa. Se você dobrar os joelhos, Jesus entra no teu coração. Oh, glória, aleluia. E te liberta. Basta dizer: Senhor, entre em mim. Eu tenho sido negligente. Ele entra mesmo. Amém? Amém. Glória a Deus. Graças a Deus passamos por aquilo ali. E chegamos naquele quarto. Esse corpo estava frio, gelado, sem vida. Já haviam passado um telegrama para minha esposa em Porto Alegre. Lógico que não disseram que eu morri. Disseram que eu não estava passando muito bem, que ela fosse no primeiro avião. Ela chegou às 2 horas da madrugada e eu já estava aí no aeroporto esperando por ela, né? Aí é que ela foi saber tudo o que houve. Mas quando chegamos naquele quarto, estavam os 2 médicos, o casal, que tão gentilmente estavam me hospedando, aquele jovem, mais aquela senhora, e mais uma semi-multidão de curiosos, amigos, começaram a chegar. Mas uma coisa, hein? As 30 teimosas, eu sempre, quando encontro aquelas irmãs, vocês são culpadas de eu ter voltado. Elas dão glória a Deus. Eu sei que você vai pensar: não é nada agradável ter voltado para esse mundo. Pode ficar certo. Mas assim que eu cheguei naquele quarto, as minhas mãos soltaram o cinto do ser celestial. E ele olhou assim para mim. Não era mais aquele semblante de preocupado, porque já tinha passado pelo Hades e estava agora no final do seu compromisso. Missão cumprida. Colocou a espada no lugar e sorriu. Se eu tenho que voltar, eu vou voltar para o corpo. Se eu sair para cima, é por cima que eu vou entrar. E como a parte espiritual flutua, eu vim assim, quase que por cima das pessoas que estavam em volta, nem por cima. É interessante, você passa assim, é outra dimensão. Não tem como explicar, só quando você passar por lá você vai ver. E o anjo junto. E eu me aproximei desse corpo. Foi quando o anjo, rindo, ele disse assim: não faças isto. Olha como eles entendem de medicina, hein? Não entres neste corpo. Foi ele que me deu o horário. Ele assim: há 30 minutos o teu coração está parado, o teu cérebro, a tua mente, não recebe oxigênio. Se entrares, vais vegetar, e tu não voltaste para ter uma vida vegetativa. Tu vai ter uma vida mais atuante. E cá para nós, eu nunca mais tirei férias, hein? E não estou me queixando, não. Porque se eu puder, eu arrancarei das garras do diabo todas as almas. Amém. Oh, glória, aleluia. Você quer fazer parte disso?
se juntar, eu não estou dizendo para sair da tua denominação, não. É mudar de vida. Mente, faz outras coisas, deixa disso. Sirva a Jesus Cristo, de alma, corpo e espírito. Amém? Amém. Com bastante emoção. O diabo aqui não gosta de emoção. A emoção ele quer lá para as festas dele. Não. A verdadeira emoção é ter Cristo no coração. Amém? Amém. Bom, já que o anjo disse, peraí, não pode entrar assim. Eu fiquei olhando para ele, ele rindo. Disse, foi isso que o teu Salvador e Senhor e meu Rei, diz ele, me ordenou quando ele estava falando comigo. Quando eu disse para você que ele estava com a espada assim, só fazia isso, né? Sim. Ele mandou que eu cuidasse do teu corpo, para não ter nenhum vestígio de enfermidade. Tirou a espada, as pessoas estão em volta, é outra dimensão. Não dá com essa mente entender. As pessoas estão em volta, orando, aquelas 30 teimosas lá, né? Também orando. Levanta a espada, agora você vai rir. Estão os médicos ali, ele dá uma tremenda batida neste ombro que já foi cadáver, e o corpo sacode, e as pessoas em volta, glória a Deus, aleluia e tal, mas não sei porquê, todo ser humano parece que tem uma reação assim, né? Sabe lá, a reação que você ia ter. O ele começou a rir, eles são muito alegres. Levantou a espada novamente e bateu nesse ombro, e o corpo estremeceu. E levantou novamente e me bateu na cabeça. Eu não sou louco, não. Não sou louco. Se você pensou isso, não sou, não. A cabeça estremeceu. Colocou a espada no lugar e disse, pode entrar. Os médicos nunca encontrarão nada. Pois eu bati no teu corpo para não ter nenhum coágulo. Todo o teu organismo tem que estar em perfeito estado. Note bem, eu quando viajava muito, eu sempre me queixava do coitado do fígado, do estômago. Hoje eu como de tudo, viajo pelos 4 cantos da terra, não tenho problema nenhum. Eles podem entrar. Amém. Sabe para onde que a gente entra? Pelo nariz. Você mais que é isso? Sopro. Veja em Gênesis. Deus soprou nas narinas de Adão. Por aqui eu entrei. Você tem um freezer, já viu um freezer? Você já entrou dentro de um freezer? Quando eu entrei dentro desse corpo, era gelado, escuro, gelado. Eu ouvi a voz do Espírito Santo. Abre as janelas. Sabe o que é as janelas? A Bíblia diz que os olhos são as janelas. Há um grupo de cientistas, não estou aqui dizendo se eles estão certos ou estão errados. Por favor, preste atenção. Há um grupo de cientistas alemães e franceses que descobriram, dizem eles que descobriram, não sei, que pelos olhos pode-se ver qualquer doença no corpo humano. Se pode ou não, não sei, não dependo. Estou dizendo que os cientistas dizem. Agora a Bíblia já dizia isso, que os olhos são as janelas do corpo. Então, deve haver alguma história nos olhos. E o Senhor mandou que eu abrisse. Quando eu abri, meus irmãos e amigos, aqueles irmãos agora não eram só 4 denominações, tinham curiosos de outros. Pulavam, saltavam, davam glória a Deus, todo mundo queria me abraçar, olha, quase que me fizeram voltar, sabe, com tanto abraço. E desde então, nunca mais parei de pregar. E sabe qual é a minha pressão? Tenho 63 anos. 12/8. Deus te abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Meu querido telespectador, meu irmão em Cristo, meu amigo, você durante essa semana, não sei quantos dias você teve a oportunidade de estar aqui com a gente. Mas isso é muito sério, nós estamos vivendo nos últimos dias. Nós não temos tempo de brincar de ser crentes. Nós não temos tempo de ficar dando espaço para o diabo, para ficar sentindo isso, aquilo. Nós temos que pedir a Deus que Ele tire de nós
Verdade. Tudo aquilo que impede Aleluia. que nós estejamos na plena forma, tanto física, psicológica e espiritualmente, para saquearmos o inferno. Deus tem nos dado nesses últimos dias autoridade, unção, graça, todos os mecanismos para que a gente possa levar essa mensagem de Jesus. Você pode ser um mensageiro. E se hoje você quiser receber essa unção, quando o pastor João Carlos estiver orando aqui, Deus trouxe uma unção especial para ele depois que ele voltou. Ele vai ministrar, e eu tenho certeza que essas televisões vão ser instrumentos para você ser batizado pelo Espírito Santo, receber dons espirituais e se tornar uma testemunha viva desse Cristo que é o Salvador e que está para voltar em breve. Pastor João Carlos, termina essa série de testemunhos orando por esse povo, para que eles recebam uma nova unção, para que sejam multiplicadores da mensagem de Jesus. Você é pastor? É pastor daquele grupo que chamam de tradicional? Esse tempo me falaram assim, olha, tem um grupo de pastores tradicionais. Eu sou tradicional. Você é tradicional? Lógico, eu sou da tradição dos apóstolos. Amém. Que viviam na unção do Espírito. Tá? Eu creio em tudo que a Bíblia diz e até na capa da Bíblia eu creio. Mas não sou louco, não. Eu creio. A Bíblia é a palavra de Deus. Aqui diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então você agora faz assim com a mão. Senhor, abençoa essa mão. Coloca em cima do teu coração. Faz assim com a outra. Coloca na tua testa. Aleluia. Jesus, nesse momento, toma conta deste coração e desta mente. Amém. Se é pastor, não importa a denominação, se é um sacerdote da Igreja Católica, também enche ele com o poder do Espírito. Eu estou desejando o melhor para todos os pastores, todos os colegas, todos os sacerdotes, um banho de amor em todos os corações, um banho da virtude, da verdade, Amém. que todos se amem, que se amem mesmo. Amém. E todo espírito contrário seja amarrado e levado para as profundezas do abismo. Amém, Jesus. E declaro você livre, Aleluia. redimido pelo sangue de Jesus. Amém, Jesus.